Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria nós vamos dar sequência ao estudo bíblico das nossas lições CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Na sequência, lição extra, lição 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Nós vamos estudar com base em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 21, e os tópicos a seguir: a perspectiva bíblica da santificação, a santificação e seus estágios, o julgamento de Deus, do Deus Santo, o julgamento do Deus Santo. Dando sequência ao nosso comentário da nossa aula, vamos falar sobre santificação, santidade, consagração e outras coisas mais. É bem verdade que as pessoas elas fazem voto a Deus. Por exemplo, voto de consagração. Na antiga aliança nós tínhamos o voto de santificação. E existia vários tipos de voto. Mas nos nossos cânticos atuais, aonde nós escutamos os louvores, até os louvores ensinam nós a fazermos voto a Deus. Muitas das vezes, sem o entendimento da palavra, a gente fala aquilo que o cântico fala. Por exemplo, a Ti, Senhor, consagro tudo. Então é essa parte que a gente fala que o louvor diz que a Ti eu consagro tudo. Isto é, todas as minhas coisas, todo o meu ser, tudo que eu tenho. A palavra consagração é entregar a Deus 100%. Isto significa que não fica na nossa mão, isto é, no nosso poder. As pessoas gostam de consagrar os seus bens e até mesmo chama o líder para levar o óleo da consagração e ali, impondo as mãos, consagra aquele bem, aquele carro, aquela casa. E não sabe que a consagração significa que aquela coisa, aquele bem, deve ser entregue a Deus 100%. Isto significa que não é mais do proprietário. Significa que aquele que consagrou um bem, por exemplo, um carro, ele deve entregar a obra de Deus. Ele deve entregar a casa de Deus. Entendeu? Por exemplo, nós colocamos a faixa nos carros e diz assim: carro, ou melhor, de uso proprietário do Senhor Jesus, ou propriedade de Jesus Cristo. Então, são frases que as pessoas utilizam sem saber o seu real significado. Por exemplo, se pedir que essa pessoa que aparentemente consagrou o seu carro e ainda está na sua posse, vamos deixar aqui o carro na igreja, para serviço da igreja, ele não deixa. Então não está consagrado. Entendeu aí? Então a consagração significa a entrega total de tudo. Como perder o que se tem em poucos dias depois de consagrar tudo ao Senhor? Quando a gente consagra aquilo que nós temos, um bem, por exemplo, a gente deve abster-se de estar sendo o proprietário daquela coisa. Deve ser entregue na igreja. E assim era que acontecia na antiga aliança. Era entregue ao sacerdote, o que era consagrado. Isto significa que se a pessoa não entregar o que é consagrado a Deus, porque já é de Deus, a pessoa ela está à mercê dos demônios e de Satanás, por permissão divina, porque aquela coisa, aquele bem, não foi entregue como devia ser, mediante a consagração. Isto significa que a pessoa pode perder tudo que tem, simplesmente por falta de entendimento, ok? Porque o diabo, ele não leva
melhor dizendo, ele leva em consideração quando a pessoa não conhece. Ele leva em consideração. Diferente de Deus. Deus não leva o tempo da ignorância, mas o diabo atua na ignorância da pessoa. Ok? Então, a palavra consagração está nos nossos cânticos e tem sido ecoado de forma desregrada pela a boca de muitos pregadores mal informados. E quando nós olhamos para a doutrina da santificação, sempre é utilizado na igreja como se a pessoa deixasse de pecar. Entendeu aí? Aquele tom de eu posso ou não posso. É o tom do pode ou não pode. Aí utiliza-se a palavra santificação. Na verdade, a santificação é uma oferta que é depositada de acordo com a equivalência daquilo que se está propondo. Por exemplo, vou santificar uma pessoa. Então, a equivalência daquela pessoa era passada pelo sacerdote, e o sacerdote dizia quanto era que a pessoa tinha que fazer a sua doação. Então a gente percebe que havia um preço, uma oferta, uma avaliação sacerdotal, da qual aquele que queria santificar coisas, bens, ou a sua própria vida, ou a vida de sua mulher, ou de um bebê, de um mês, tinha um valor equivalente. É interessante que na Bíblia, o valor do Novo Testamento equivalente a nós não é prata, não é ouro. Então havia um símbolo na antiga aliança da realidade que hoje nós temos. Então a santificação existe, ela é oferecida por Deus o Pai, porque Ele foi quem avaliou a nossa vida e viu que nós temos um preço de sangue. Preço do sangue. Glória a Deus. E somente Jesus Cristo poderia ser o equivalente na oferta da aquisição das nossas almas ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Santificar, segundo a Bíblia, não está ligado a uma atitude depois de um pecado ou uma transgressão. Isto é se arrepender quando a pessoa peca. Isto é a pessoa levar a Deus exatamente a sua vida em arrependimento. Agora, a santificação não significa se lavar, jejuar. A santificação não significa orar. A santificação é Jesus, a obra dele na cruz, que nos santificou. Então, nós já fomos santificados. Agora, precisamos nós, por causa dessa santificação, entender que ela nos regenera. Ela nos faz filho de Deus. Ela nos justifica. Glória a Deus. Então, segundo a Bíblia, a santificação não está ligado a atitudes depois que a pessoa peca ou transgride. Jesus se santificou. Nunca pecou, mas se santificou. Entende agora? Se a santificação foi praticada pelo próprio Jesus, isso significa que ele não pecou, mas entregou o seu corpo, o seu sangue em nosso favor. Então a santificação é uma oferta. Em primeira mão, primeiro de tudo, o que é santificação? Uma oferta. A oferta da pessoa de Jesus no trono do Pai. João 17, versículo 19. O sentido de santificação para Jesus era o mesmo sentido bíblico para nós hoje. O mesmo sentido de Levítico, oferta. Agora, nós, se nós estivéssemos debaixo do Antigo Testamento,
A nossa santificação era levar uma oferta, entende? Havia uma tabela equivalente à idade da pessoa e tinha que levar uma oferta lá de 30, de 50 ciclos de prata. Isso depende muito se for homem ou mulher, ou até mesmo uma criança, ou necessitado. É uma avaliação sacerdotal. Então, no Novo Testamento não tem mais essa avaliação de prata, de ouro, não tem. O Pai avaliou que nós temos um preço precioso. Só pode comprar-nos com sangue carmesim, inocente, imaculado. Glória a Deus. Agora, muitas vezes, a gente observa na nossa própria lição, a santificação, ela está sendo confundida com o viver santo. É só ler a nossa lição no tópico de número 1 e até mesmo na introdução. Por que que isso acontece? Por causa da raiz da palavra santificação, que é a mesma raiz de ser santo, é a mesma raiz de aonde vem a palavra consagração, mas biblicamente cada palavra tem um significado. Às vezes muda ali pela a versão, pela raiz, porque as vogais foram inseridas depois na linguagem original do Novo Testamento, do Velho Testamento, que não havia as vogais. Então, por algum tempo foi inserido as vogais para uma leitura do Antigo Testamento ser compreensível, e essas questões de vogais influenciou muito o entendimento das palavras, por causa de um O, por causa de um A, já muda ali o sentido. Então, a igreja de Corinto era chamada por Paulo de santificada, mas logo a seguir foi chamada de carnal. Ela estava santificada, mas era carnal. Isto é, uma pessoa que aceita Jesus agora, ela é carnal, mas santificada. Entendeu aí? Ela não foi orar, ela não entrou em consagração, essas coisas que a gente utiliza no dia a dia, essas palavras. Mas ela foi santificada no ato do crer, do aceitar, da fé. Na hora que ela creu. Agora ela é chamada para ser santo. É isso que está na Bíblia, chamados para ser santo. Aí ela vai produzir frutos dignos de arrependimento. Isso é chamado de um viver santo. Mas veja que Paulo chama, veja lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, pessoas que se converteram de meninos em Cristo, de carnais, mas salvos em Jesus Cristo, porque foi santificado. Isto é, Jesus substituiu ele na cruz. Quando a pessoa morre no mesmo dia que aceitou a Jesus, ela está salva. Não precisou daquela vida que a gente tem hoje, diária de santificação. Melhor, de um viver santo. Entendeu aí? Então é interessante entender as palavras. Olha, santificação tinha a ver, antes de tudo, com a avaliação, depois com o depósito no santuário. Isto é, de um valor equivalente. Todo o capítulo de 27 de Levítico fala de duas palavras. Veja as duas palavras mencionadas lá. Santificação do verso 2 ao 27 e consagração do verso 28 ao verso 43. Aí vocês vão ver a diferença entre santificação e consagração. Qual é a diferença? É que a santificação havia resgate e na consagração não tinha resgate. Isto é, a pessoa colocava no altar de Deus e voltava e deixava a coisa lá, o bem lá. Isto é, a consagração, ela não tem retorno, não tem resgate. É uma entrega total, 100%. Já a santificação poderia ser resgatada. Olha a diferença entre santificação e consagração. Aí nós estudamos hoje, nos dias atuais, que é a mesma coisa. E nós vemos que há diferença. Aquilo que o autor se refere, aquilo que o autor bíblico se refere à santificação, a Bíblia diz, é santo ao Senhor.
E aquilo que a Bíblia se refere à consagração, a Bíblia diz, é santíssimo ao Senhor. Então tem diferença entre santo e santíssimo. No tabernáculo tinha. A diferença é que o lugar santo não era o lugar santíssimo. Então tem o lugar santo e tem o lugar santíssimo. Da mesma forma, a santificação, ela é santa e a consagração é santíssima. Amém? Glória a Deus. É só ler versículo 2 a 27, a respeito do que é santo, santíssimo, melhor, santo e santificação. Do versículo 28 ao 43, de Levítico 27, o que é consagrado e santíssimo. A resposta está no Levítico 27. Simplesmente assim. Entre as duas palavras, a diferença é que na santificação havia um montante de prata que era oferecido. Você entende? Aí Pedro diz, nós não fomos comprados assim. Nós não fomos santificados assim, com prata, com esse montante de 50 ciclos. Não, nós fomos pelo sangue de Jesus. Santificar-se aquilo que quer usar, que volta para casa, deixando-se o equivalente no santuário. A pessoa no Antigo Testamento queria santificar uma casa. Ele levava só a quantia equivalente à casa na santificação. Isso significa que a quantia era depositada no santuário, onde estava o sacerdote, e a casa ficava com ele ainda. Ele ainda estava em posse da casa. Na consagração não existia isso. Ele não ficava em posse da casa. Então, santificar é depositar o equivalente. Um valor estipulado pelo sacerdote. Quando alguém quisesse santificar, ninguém ia no santuário dizer, eu quero me lavar, eu quero jejuar, eu quero me consagrar, eu quero outras coisas mais aí. Não tinha essa questão de limpeza depois de um pecado. Não tinha essa questão, depois de pecar, vamos santificar. Não, a santificação não era isso. A santificação era um depósito equivalente àquilo que era apresentado. E no Novo Testamento, a santificação é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, aquele que vinha para depositar um preço, se fosse santificar ele, então era o preço equivalente a ele. Era só olhar a data da idade e via quanto era que valia aquela pessoa na santificação. Havia uma tabela para diferentes idades e até mesmo uma criança de 1 mês deveria ser santificada. Olha, criança ser santificada, que nunca pecou, de 1 mês. O pecado é uma desobediência a Deus. Uma criança de 1 mês nunca pecou, nunca desobedeceu a Deus, mas ela tinha que ser santificada. A pessoa que ia santificar levava uma oferta equivalente àquela criança. E havia um valor muito abaixo, porque de acordo com a idade, o valor abaixava. Santificação era um depósito equivalente, mas a consagração era um depósito total. Você entregava e voltava sem nada. Você entregava a Deus e você não tinha mais poder sobre a coisa ou o bem. Era sem retorno, era uma entrega completa na consagração. Não se podia arrepender depois do ato da consagração. A pessoa consagrava aqui um animal ao Senhor, uma casa, um bem, e ela não podia se arrepender porque não tinha volta. Entendeu aí? Então, consagrou ao Senhor, é do Senhor. Se ficar na nossa mão, a Bíblia chama de anátema. Entendeu aí? Então, por isso que o que é consagrado, e se não está na casa de Deus, então o devorador vem acabar com a nossa família, acabar com a nossa casa. Por isso que quando foi consagrado aquele menino, Samuel,
veja que depois do desmame ele foi entregue ao templo. Amém? Então o consagrado é entregue ao templo. Por isso que Jesus nos santificou. Sabe por quê? Para nós continuarmos vivendo nesse mundo. É interessante isso. O Senhor nos santificou, porque a santificação significa um valor pago equivalente àquela pessoa ou bem, mas na nova aliança, nós, as pessoas, fomos santificados pelo sangue de Jesus. Aí Jesus diz: não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Então a santificação em Cristo nos deu o direito de viver neste mundo mal, sem ser tocado pelo maligno. Então há uma proteção divina dentro do âmbito espiritual, aonde o Pai nos protege por meio da santificação. Então há uma cerca que nos cobre o sangue de Jesus, que o maligno, o demônio, o diabo, ele respeita a autoridade do poder que há no sangue do Senhor Jesus. Não se podia arrepender do ato da consagração. Não havia retorno. Aquilo que se consagra não se redime, não se resgata. Por isso chamo a atenção para a verdadeira versão bíblica do texto bíblico das Bíblias, que muitas delas foram adulteradas. E por isso os comentaristas se apoiam nas versões adulteradas para ensinar uma adulteração. Você entende isso? Jesus morreu por você. E você hoje tem uma vida santa. Quem te salvou? Aí você responde: foi Jesus. Mas a versão adulterada diz: foi a sua vida santa. Entendeu agora? Porque sem a sua vida santa, você não pode ver o Senhor. Então quem te salvou? A sua vida santa. E não é assim. Se ninguém poderá ver o Senhor, quem nos salva não é a vida santa, é Jesus. A vida santa é uma consequência da vida em Jesus. Da vida de Jesus em nós. As obras é uma consequência da fé. Ninguém é salvo pelas obras. É salvo pela fé. E naturalmente a fé viva, salvífica, verdadeira, naturalmente ela produz as obras. Então, naturalmente, a santificação ela produz a santidade, o viver santo. É isto. Glória a Deus. Então, nas Bíblias, há muitas palavras adulteradas, infelizmente. Infelizmente. A gente pensa que é a mesma coisa, e não é. Olha aí, santificação, santidade. A gente pensa é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Santificação é de Cristo, santidade é minha, é tua, é nossa. Mas graças a Deus que no meio do texto de Levítico 27 e 26, o Senhor diz assim: o primogênito não se santifica, porque já é consagrado automaticamente ao Senhor. Por ser primogênito, todos os primogênitos não eram consagrados. Melhor dizendo, voltando aqui, os primogênitos, eles eram consagrados, sim, mas não eram santificados. Porque se fosse santificado, tinha volta, tinha retorno, tinha como recuperar. Mas o consagrado não. Então, os primogênitos, eles já eram consagrados automaticamente a Deus, e por isso Deus dizia o seguinte: não é para santificar o primogênito. Agora, entendeu o que é santificação? Quer dizer que o primogênito não se pagava uma oferta de ciclos de prata. É isso que o texto está dizendo. Mas era entregue a Deus, ao templo. Veja Samuel. Ninguém pagou ciclos de prata. Foi entregue 100% o menino. Então foi consagrado. Deus disse o seguinte: não é para santificar. Porque se santificar, o menino fica na casa da mãe. Olha a diferença de santificar e consagrar.
Tem diferença, não é a mesma coisa. Santificação é um depósito equivalente, custa um preço. E as pessoas acham mais fácil consagrar ao Senhor as suas casas, as suas empresas, seus trabalhos, pois aparentemente não lhes custa nada. Eu consagrei a Deus, não me custou nada. Mas está nas tuas mãos. Isso significa que você está dando base legal para o destruidor chegar na tua casa. Se você consagrou e está na sua mão, não é teu. Eu consagro esse carro, então esse carro não é teu. Eu consagro essa casa não é tua. Simples assim. Amém? Aí, o que é que acontece? Os hinos cantados nas igrejas expressam: tudo a ti consagro. Como é que eu consagro tudo e não entrego tudo? Estou com a minha casa, estou com o meu carro, estou com meus filhos. Então, pura mentira. Esta que é a realidade, biblicamente falando. Mas tem os profetas de Baal, aqueles que não entendem nada, os que falam só de oferta, eles não entendem nada. Esses que falam só mais de oferta não entendem nada. Há casos no Brasil que as pessoas põem no carro propriedade do Senhor Jesus. Pura mentira. Se é que tem mentira pura. Mentira. Não é propriedade. Por quê? Porque não entregou. Se for propriedade exclusiva de Jesus, não está mais nas suas mãos. Porque a palavra consagração é entrega total a Deus. Agora pensa que esse que consagrou seu carro a Deus, para que ele faça um serviço à igreja, ele vai inventar 1001 coisas para não fazer o favor, para não emprestar o seu carro. E muitas desculpas acontecerão para que o carro não seja emprestado ou feito um favor à igreja. Consagração. Esta palavra é completamente desconhecida por crentes, pastores e empresários. Pastores há que saem com seus vidrinhos de azeite para consagrar as casas dos mais ricos da congregação. É isso que acontece. Depois do culto, chama lá no estabelecimento onde estão os carros. Pastor, consagra aqui meu carro. Meu irmão, você sabe o que é consagrar o carro? Não sabe o cristão que naquele momento que a casa ou aquela empresa ou carro consagrado não lhe pertence mais. Ponto final. Consagrou, não entregou, é anátema. Se já não é mais teu. Dali em diante, aquele que é incauto vai cair nas mãos do devorador, pois Satanás encontra nele base legal para destruir tudo que tem. Pois aquilo que é consagrado deve ir para o santuário. E como o bem consagrado ainda fica em seu poder, vem o príncipe deste mundo com permissão divina, com um detonador nas mãos, pois aquilo que está em suas mãos é anátema, e o devorador destrói tudo. Dura realidade de todos os nossos irmãos em Cristo. Muitas pessoas que tiveram tudo, eu consagrei meus bens e perdi tudo. Entendeu aí? Consagrou os seus bens e perdeu tudo, não foi entregue. Dá para entender agora? Consagrou seus bens e perdeu tudo. Se ele tivesse entregado na consagração, que deveria ser feito 100% na obra, não tinha perdido tudo, porque não era seu. Olha aí a falta de entendimento. Eu consagrei os meus bens e perdi tudo. É a falta do entendimento. Consagraste algum dia aquilo que você perdeu?
Esta é a pergunta. Muitas das vezes, sim, é a resposta. Isso depende muito de quando você creu em Cristo. Oração, jejum não vão resolver o problema. É muito sério este assunto. Muito sério. Jesus se santificou, nós devemos nos santificar. Veja, Jesus entregando o seu corpo, João 17, 18 e 19. Para que nós fossemos santificados verdadeiramente. Hoje já não se santifica mais as pessoas por preço, por prata ou dinheiro. Jesus já fez isso por nós. Ele depositou o seu sangue no santuário por nós. Foi o preço que ele pagou. Ele nos santificou, porque nos lavou com seu sangue. Mas porque pagou o seu sangue com o preço que estava dentro do leilão espiritual de Deus na história da humanidade. Hebreus nos diz que ele ofertou o seu sangue como oferta que nos santifica. Isto quer dizer que diante do Pai está o valor do depósito equivalente a nós. Veja um dos textos de Hebreus. Capítulo 10, verso 10, verso 14, versículo 29. Com uma só oferta nos aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Isso equivale à doutrina de Levítico 27, verso 2 a 8. Por isso temos um valor respeitável no mundo espiritual. Valemos a equivalência do sangue. Somente fomos santificados como pessoas. Nós não fomos consagrados, porque há entre o povo de Deus os santificados e os consagrados. Isto é, os membros e os ministros. Cristo santificou a todos, mas nem todos têm santificados, os seus bens, como era de costume antes. Ok? Pela fé, se você quiser, pela fé, entregar uma oferta equivalente a um bem, isto está na Bíblia. Mas eu entregar um equivalente a mim é antibíblico. Porque Jesus já fez isso na cruz do Calvário. Ele já pagou o meu preço. Eu não posso pagar. Nunca tive condições de pagar por mim. Na antiga aliança era feito isso para memorizar o que ia ser feito em Cristo. Simplesmente assim. A realidade futura, que uma vez no Antigo Testamento que era feito daquela forma, hoje é feito pelo sangue de Jesus, não mais por coisas que são corruptíveis. As pessoas que eram santificadas tinham seus nomes escritos no livro do templo. Quem crê em Jesus é santificado na hora e o seu nome é escrito no livro do templo de Deus no céu. Veja o texto de Atos 24, versículo 17 e 18. Isto é igual no mundo espiritual, onde os anjos nos acham santificados no templo perfeito e eterno dos céus, pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. É importante a aula e vamos estudar de novo, vendo estes vídeos mais uma vez, para estar pronto, afiado para o nosso domingo próximo da nossa aula. Lição de número 11 estudaremos e em breve enviaremos para todos vocês. Veja o tema: a realidade bíblica do inferno. Lição 11. Vale a pena estudar essa lição. Contamos com a sua presença na nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.